Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 4, o versículo 25. Hoje e domingo próximo, permitindo Deus, nós refletiremos sobre a Páscoa. A Páscoa que começa com morte e finaliza com ressurreição. E usaremos este versículo, Romanos 4, 25, como texto base. Serão duas mensagens temáticas. Nós pegaremos o tema neste texto de Romanos 4, 25. E hoje nós falaremos sobre a primeira parte do texto. Eu convido você a olhar para a sua Bíblia com atenção. Primeiro olhe para o versículo 24. O final do versículo 24 fala da ressurreição dentre os mortos de Jesus, nosso Senhor. Assim termina o versículo de número 24. E o versículo 25 começa dizendo: o qual, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos fazer juntos a leitura deste versículo, Romanos 4, 25, leiamos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora nós vamos trocar a primeira parte que se refere ao Senhor Jesus, o qual... E vamos ler da seguinte forma: o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos ler juntos mais uma vez? O Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Como hoje nós falaremos apenas da primeira parte, eu quero ler com vocês mais uma vez o texto até a palavra transgressões, a primeira parte, e trocando o qual por Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus. Vamos juntos até a palavra transgressões. O Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. É esta a mensagem de hoje. O Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Hoje iniciamos mais uma Semana Santa. Na primeira Semana Santa, há quase 2000 anos, na sexta-feira, o dia começou muito tenso. Eu quero que você abra a sua Bíblia e hoje nós vamos nos exercitar muito abrindo a palavra de Deus. Não darei muito tempo por causa da quantidade de textos, mas eu vou falar pouco nesta noite, menos do que na regularidade, e vou ler mais do que na regularidade, do que comumente faço. Peço a você que abra a sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 27. O texto fala sobre o amanhecer de sexta-feira. Um dia tenso, onde ao meio-dia se fez trevas, mas bem cedo, em Mateus 27, no versículo de número 1, eu queria que você acompanhasse silenciosamente em sua Bíblia. O texto diz assim: ao romper do dia,
quando o dia começava, os primeiros raios de sol se mostravam. Todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no. E qual que é a palavra que tem em seguida? Entregaram. Guarde essa palavra, é a mesma de Romanos 4, 25. O Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Versículo de número 18. Porque sabia que por inveja o tinham, o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Versículo de número 26. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, o que é que ele fez? Entregou-o para ser crucificado. Entregue por causa das nossas transgressões. Por que é que o Senhor Jesus foi entregue? Por causa das nossas transgressões. Se você abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 4, você lerá o seguinte versículo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Algumas informações importantes. Todo aquele que pratica o pecado também faz o quê? Transgride. Transgressão. Transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos capítulo 4, versículo de número 15. Romanos 4, 15. Antes de lermos o texto, parte do texto, eu gostaria de, ainda pensando em 1 João 3, 4, de fazer a seguinte análise, quase que uma releitura do texto. Para que haja pecado, é necessário que haja a existência de uma lei e que essa lei seja transgredida. Correto, gente? Para que haja pecado, precisa haver uma lei. E essa lei precisa ser transgredida. Romanos, capítulo 4, versículo de número 15. O texto, em parte dele, diz assim: onde não há lei, também não há transgressão. Se não há lei, não há, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos capítulo 5, versículo de número 20. Aqui é um resumo da mensagem na qual estamos entrando. Romanos 5, versículo 20, o texto diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje veremos que o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Transgressões que precisavam ser claramente expostas. Transgressões que precisavam ser severamente punidas. Transgressões que por graça seriam totalmente perdoadas. O Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Transgressões que precisavam ser claramente expostas. Livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo de número 5. Isaías, capítulo 24, versículo de número 5, o texto da palavra de Deus nos diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores,
Porquanto, o que é que eles fazem? Transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, que transgridem a lei, que violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E quando o texto fala de aliança eterna, o texto está se referindo ao pacto das obras. Quando Deus entrou em aliança com Adão, lá no Éden, que era nosso representante, aliança de vida, onde Adão teria vida através da obediência, uma vida eterna que se estenderia, onde ele desfrutaria dos favores de Deus, enquanto fosse fiel às cláusulas da aliança. E nós conhecemos a história e sabemos que Adão pecou, transgrediu a lei, transgrediu o estatuto divino, violou a aliança e a terra se contaminou. E toda vez que nós pecamos, como Adão, estamos transgredindo a aliança eterna. Estamos quebrando a aliança eterna. Estamos transgredindo as leis de Deus. E estamos dando a nossa contribuição para a contaminação da terra. E Deus entendeu que essas transgressões precisavam ser claramente expostas. Se você for para Oséias capítulo 6, versículo de número 7, o profeta vai dizer o seguinte acerca do povo de Israel, de sua época, e é algo que diz respeito a todos nós também, hoje. Oséias capítulo 6, versículo 7, o texto diz: mas eles fizeram o quê? Transgrediram a aliança. E o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas. O Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. E o profeta diz: eles transgrediram a aliança como Adão. Não culpe Adão pelo pecado. Não culpe Adão pela contaminação do mundo. Como Adão, nós pecamos. O povo de Deus, à época de Oséias, pecava e transgredia a aliança como Adão. Eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim, desonestamente. E cada vez que nós pecamos, nós adicionamos culpa à nossa culpa original. Transgressões que precisavam ser claramente expostas. Eu quero dar um exemplo aqui de transgressão, um exemplo bíblico. Se você olhar para a palavra de Deus em 1 Samuel 15, versículo 24, nós vamos ver um típico exemplo de transgressão, um típico exemplo de quebra da lei, e que diante de Deus se configura em pecado. Em 1 Samuel 15, 24, o texto diz: então disse Saul a Samuel, um homem que foi escolhido para ser rei, um homem que foi ungido por Deus, um homem que recebeu a presença capacitadora do Espírito Santo de Deus na sua vida, mas que se deixou perder, que não valorizou as bênçãos que lhe foram confiadas, concedidas. E o texto diz assim: então disse Saul a Samuel, o que ele fez? O que é que ele disse? Pequei. Por quê? Transgredi o mandamento do Senhor. Pequei, porque transgredi. O pecado é a transgressão da lei. O Senhor Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões.
Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, palavras que lhe foram ditas por Samuel, profeta de Deus, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Como rei, ele não queria cair no desfavor do povo, ele não queria perder popularidade. Na verdade, ele não temeu o povo, ele temeu pela sua imagem. Ele temeu pela forma como o povo olharia para ele. Orgulhoso. Transgrediu a lei, pecou contra Deus. Quando nós vamos para o livro de Esdras, que recentemente estudamos, capítulo 10, versículo de número 2, nós vemos mais um exemplo, quando o povo, em grande parte, incorre num grande pecado de transgressão, que diante de Deus configura em quebra de sua vontade. Esdras capítulo 10, versículo de número 2, apenas parte do versículo, o texto diz o seguinte: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Temos transgredido. O pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que peca também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o povo aqui confessa e diz: olha, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Nós quebramos a lei casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. As transgressões, porque precisavam ser claramente expostas, para mostrar como o homem está em falta com Deus, e ressaltar o motivo pelo qual o Senhor precisou ser entregue. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Foi por isso que essas transgressões precisaram ser claramente expostas, para nos mostrar o motivo pelo qual o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se entregou. Além da necessidade de essas transgressões ser claramente expostas, a Bíblia vai nos mostrar que estas transgressões precisavam ser severamente punidas. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 28, lembrando do pacto das obras, lei, transgressão, pecado, morte. Não há pecado senão a lei. Deus estabeleceu uma lei, uma cláusula ali com Adão, um pacto com Adão, lei, transgressão, pecado, morte. E quando nós chegamos em Isaías 1, versículo 28, parte do texto nos diz assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente o quê? Os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Juntamente destruídos. As transgressões precisam ser severamente punidas, com morte, com destruição. Jeremias 34, versículo 18. É um texto muito forte. Quando falamos sobre o pacto abraâmico, estudando as alianças de Deus no Antigo Testamento, nós falamos a respeito do animal que foi morto e as suas partes cortadas em duas bandas, uma banda para um lado, uma banda para o outro lado. Era uma forma de estabelecimento de pactos no passado, naquela região, e as pessoas que estavam entrando em aliança passavam pelo meio daquelas duas bandas. E olha o que o texto de Jeremias 34, 18 diz: farei aos homens que o quê? Transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Eu vou fazer com este povo que transgrediu a minha aliança, que não cumpriu as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram no ritual,
quando cortaram a aliança, e as bandas do bezerro foram para um lado e para o outro, e eles passaram no meio, por meio, através dos seus representantes ali. Eles morrerão. O salário do pecado é a morte. Lei, transgressão, pecado, morte. Transgressões que precisavam ser severamente punidas. Se você olhar em Daniel, capítulo 9, versículo 11, você vai ver a palavra de Deus ecoando, reverberando, a palavra de Deus mostrando que ela de fato é harmoniosa no seu todo. E em Daniel, capítulo 9, versículo 11, nós lemos o seguinte: sim, todo Israel fez o quê? Transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O povo estava no exílio, no cativeiro, amargando numa pátria estrangeira um juízo da parte de Deus. E Daniel, na sua oração, confessa o pecado do povo e diz: sim, todo Israel transgrediu. Todo Israel transgrediu, não obedeceu. Por isso a maldição, as imprecações que estão escritas na lei de Moisés estão sobre nós, porque temos pecado contra ti. Transgressões que precisavam ser severamente punidas. As transgressões, claramente expostas pela lei e severamente punidas, mostram como o homem está em falta com Deus e ressaltam o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo precisou ser entregue. Ele foi entregue por causa das nossas. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, que precisavam ser claramente expostas, severamente punidas, mas que por graça, seriam totalmente perdoadas. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 5, versículo de número 14. Romanos 5, versículo 14, e depois o versículo 17, o texto vai dizer: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, primeiro Adão. Transgrediu, pecou, mas ele prefigurava um outro Adão, um Adão que, como o primeiro, não pecou. Se por um Adão veio morte, pelo outro Adão veio vida. Se por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, por um homem veio a salvação. Por um homem, pelo segundo Adão. O versículo de número 17 de Romanos 5, o texto diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de quê? Da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. A morte não prevaleceu,
A morte não manteve o seu reinado. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Transgressões que por graça seriam totalmente perdoadas por aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões. Em Gálatas capítulo 3, versículo 19, Gálatas 3, versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: qual, pois, a razão de ser da lei? A gente já respondeu, mas vamos firmar este ponto. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. O descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, que Deus reconciliou consigo o mundo por meio de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Que bênção! Para isso, contudo, a justiça de Deus precisaria ser cumprida. Para isso, um alto preço deveria ser pago. Nossas transgressões, por graça, seriam totalmente perdoadas, sim. O preço seria alto, sim. Mas que preço foi esse? Ele, o Senhor Jesus Cristo, foi entregue por causa das nossas... Eu não poderia encerrar essa palavra sem citar Isaías 53. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Isaías 53, eu vou citar partes de alguns versículos. Versículo 5, versículo 8 e depois do versículo 12. No versículo de número 5, em Isaías 53, nós lemos: mas ele foi traspassado pelas nossas... É difícil a gente ler esse texto e não nos entristecer. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O texto de Romanos cita rapidamente aquela parte ali: foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação, ok. Mas quando a gente para pensar neste ser entregue pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, por Pilatos, como que na mão de um, na mão do outro, vai para cá, vai para lá, vai para Herodes. Isaías profetizando, e aconteceu isso. Quando Isaías diz, ele foi traspassado, esse ser entregue inclui o ser traspassado na cruz, ser atravessado pela lança. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O versículo de número 8 diz: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Os açoites tão severos sem que nada tivesse feito para isso. Ferido no corpo, ferido na alma, quando foi abandonado pelo Pai, para ser nosso representante do gênero humano,
daqueles que nele colocariam a sua fé e pelos quais ele se entregou. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. No versículo de número 12, o texto diz: foi contado com os transgressores. Veja só, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Segundo aos Coríntios 5, 21, ele foi contado entre os transgressores. Um de um lado, outro do outro, e ele ali no meio, contado entre os transgressores. Ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse foi o preço para que, pela graça de Deus, nossas transgressões fossem totalmente perdoadas. Não foi nada menos do que isso. A morte de um justo, não apenas de um justo, a morte do próprio Deus encarnado. A parte ofendida, que se fez fiador. Lá em Abraão, Abraão não passou no meio das bandas, não. Apenas a presença de Deus em glória passou para mostrar que ele garantiria a aliança. A aliança foi quebrada e Deus morreu. O Filho de Deus. A palavra diz que a igreja foi comprada pelo próprio sangue de Deus. Este foi o preço. O Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Transgressões que precisavam ser claramente expostas, severamente punidas, e que por graça seriam totalmente perdoadas. Daqueles que colocassem em Jesus, no Filho de Deus, na sua obra, a sua fé. O texto é uma afirmação, Romanos 4, 25. O Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas... Perceba que está na voz passiva. Ele foi entregue. Ele foi entregue. Quem o entregou? Quem o entregou? Os principais sacerdotes e os anciãos, conforme nós vimos na leitura inicial em Mateus 27, no romper do dia, aos primeiros raios de sol, ele foi entregue pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. O Senhor Jesus foi entregue por Pilatos, que preferiu libertar Barrabás e retê-lo e açoitá-lo. Será que ele foi entregue por Pilatos? Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. São palavras do próprio Senhor Jesus. João 10, 17 e 18, o texto diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Veja o versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ele não foi vítima de ninguém. Ele não foi morto contra a sua vontade.
Se ele quisesse se preservar, ele se preservaria. Na verdade, o contrário é que aconteceu, o contrário é que foi a sua vontade. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar. Mais uma vez o verbo entregar. E ele dizendo dele, eu tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, o Senhor Jesus diz o seguinte, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Quem o entregou? Ele mesmo se deu. Ele foi entregue por si mesmo, espontaneamente. Ele se deu, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Dentro do conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho assumiu este papel, que foi difícil para ele, difícil para o Pai, difícil para o Espírito também, mas era um meio de reconciliar consigo, de Deus reconciliar consigo o homem pecador. Tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, diz o texto que nós lemos no começo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo provém de Deus. Eu quero finalizar ressaltando mais uma vez o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, diz, Isaías 43, 25, eu mesmo, Deus falando por intermédio do profeta, sou o que apago as tuas transgressões, não por mérito dos perdoados, não por algum valor visto nos perdoados, não. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, para minha glória. Glória que nos faz tão bem, mas que deixa claro que não é merecimento nosso. É iniciativa exclusiva, unilateral, da parte de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 22, mais uma vez sendo usado por Deus, Deus falando por meio do profeta, o profeta então escreve, como que Deus falando, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. E Deus então faz um apelo, aqui no capítulo 44, versículo 22, quando ele diz, torna-te para mim, porque eu te remi. Torna-te para mim. Um chamado de Deus, um convite de Deus ao povo remido, ao povo perdoado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Esse versículo faz mais sentido depois de tudo que falamos. Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que não torna para o Senhor em arrependimento e fé,
aquele que não se volta para Deus, o Deus que desfaz as transgressões, o Deus que desfaz os pecados, e o Deus que diz: torna-te para mim, eu te remi, aquele que não se volta para Deus, jamais prosperará. Suas transgressões continuarão pesando negativamente na sua conta. Ele não estará diante de Deus com crédito de justiça. Ele continuará morto em seus delitos e pecados. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que se achega a Deus, se aproxima de Deus e diz: Senhor, eu reconheço que sou pecador, como Adão tenho quebrado a lei, eu tenho dado a minha parcela de contribuição para a contaminação da terra, eu tenho violado os seus estatutos, eu tenho quebrado a aliança eterna. Aquele homem pecador que transgride a lei, que mostra o quão em falta e com Deus está, mas que se aproxima de Deus penitente e diz: Senhor, eu confesso a minha inadequação, a minha falta de condição. Eu confesso em arrependimento, coloco a minha fé naquele que foi entregue por causa das minhas transgressões, aquele que se deu, aquele que se ofereceu, aquele que foi traspassado, que foi moído. Aquele que se aproxima do Senhor com arrependimento e fé, tem a sua história mudada. Conta-se que há muito tempo, um soberano desonesto queria condenar um réu de quem não gostava. Não querendo perder o apoio popular como Saul, esse soberano decidiu agir com astúcia. Escreveu em 2 papéis a sentença culpado. Pegou 2 papéis e escreveu em cada um deles culpado. Colocou essas sentenças em 2 envelopes e, em audiência pública, disse ao réu: vou lhe dar uma chance de salvação. Em minhas mãos estão essas 2 sentenças, nesses 2 envelopes. Um deles a sentença culpado, o outro a sentença inocente. Aí então a astúcia desse soberano. Eu tenho esses 2 envelopes em mãos, em um está a sentença culpado, em outro a sentença inocente. Eu quero que você pegue sua sentença, a abra e mostre para o povo. Aquele réu, num ímpeto, pegou o envelope, o colocou na boca, mastigou e engoliu. O soberano ficou irado e disse: e agora? Como vamos saber qual foi sua sentença? O réu respondeu: mostre a sentença que está em sua mão. A que eu tirei terá sido o contrário dela. Ele teve que abrir a sentença que estava em sua mão, a qual dizia culpado. E precisou libertar o réu, que também havia retirado a sentença culpado. Em sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus deixou em nossas mãos uma sentença: culpado, que significa inocente. Não somos inocentes, mas fomos inocentados. Não somos justos, mas fomos justificados.
É o que veremos na próxima semana. Essa é a segunda parte do texto. Por ora, ficamos por aqui. Ele, o Senhor Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões. Feche os seus olhos e falemos com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, tudo provém do Senhor, que nos reconciliou com o Senhor mesmo, por meio de Cristo. Ó Deus, sentimos-nos constrangidos diante do seu grande amor. Todo aquele que peca transgride a lei, porque a transgressão da lei é o pecado. Através da lei, da transgressão, do pecado, incorremos em morte, mas por graça, as nossas transgressões podem ser totalmente perdoadas. Através do sacrifício daquele que foi entregue por causa das nossas transgressões. Na cruz, ele pagou o preço das transgressões de todos aqueles que colocam nele sua fé. E todos aqueles que dele se aproximam em arrependimento. Todos aqueles que tornam para ele, declarando o quão necessitados são acolhidos. E já não há mais para esses condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível ao homem, no que estava enfermo, pelo pecado, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, fez o Senhor enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado. E com efeito condenou o Senhor na carne o pecado, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o Senhor, Deus, porque o preceito da lei se cumpre naqueles que andam segundo o Espírito. O preceito da lei se cumpre naqueles que tiveram suas transgressões punidas em Cristo Jesus, entregue por causa das nossas transgressões. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E devemos sim nos lembrar, não só nesta semana, não só, Deus, nesses dias, mas devemos nos lembrar cada dia da nossa vida, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, e nos apegar cada vez com mais firmeza a essas verdades, louvando e bendizendo o Senhor, porque a condenação já não nos pertence mais. Nós fomos salvos pela graça, as nossas transgressões totalmente perdoadas, porque Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Deus, obrigado. Obrigado pelo seu grande amor. Obrigado por cuidar assim de nós. E que possamos, ó Deus, viver como o Senhor espera que vivam aqueles que assim foram amados, aqueles que foram agraciados com
o arrependimento para a vida e a fé salvadora. E agora usufruem da reconciliação com o Senhor. Ajuda-nos a viver como filhos do Senhor, santificando-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos enquadrar na lei, não para alcançar algo, mas porque agora somos filhos do Senhor e devemos andar como nosso Pai, porque o nosso Pai é santo e devemos ser santos como Ele é. Com gratidão, com amor, com devoção, com dedicação, sempre nos lembrando que não é por mérito, não é por merecimento algum, é por graça, simplesmente por graça, plenamente, totalmente, graça. Obrigado, Senhor, obrigado, porque Jesus não fez caso da ignomínia. Jesus não se importou com o que passaria. E Ele se entregou por nós. Muito obrigado. Nós louvamos o Senhor. Bendizemos o Senhor por esta dádiva tão maravilhosa. Em nome dEle mesmo, aquele que nos reconciliou com o Senhor, é através do qual nós podemos falar com o Senhor. Jesus, fazemos esta oração. Amém. Irmãos, e que esta graça tão maravilhosa, tão plena, tão completa, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, o amor eterno de Deus, o Pai, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E a presença confortadora, esclarecedora, iluminadora do Santo Espírito, que faz com que estas verdades sejam reais para nós, façam sentido para nós e mudem a nossa vida, repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra. Nesses dias de Semana Santa, mas não apenas nesses dias, para todo sempre, até que um dia, pela graça do Senhor, poderemos estar nos céus, agradecendo pessoalmente àquele que foi entregue por causa das nossas transgressões. Amém.